Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, nós estamos para uma entrevista da disciplina de mentoria. Eu sou a professora Jéssica Antônio e a gente está, nessa disciplina do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. E hoje a gente está recebendo a Heloísa Orsolini, que vai passar para a gente, um pouco da sua experiência, tirar as dúvidas dos alunos, e fazer esse bate-papo aqui na disciplina. Muito obrigada, viu, Luísa, pela sua disponibilidade, por tirar esse tempo na sua agenda para estar aqui, com os alunos hoje. Então, primeiro a Heloísa vai fazer uma, apresentação, explicando aí como é que foi a trajetória profissional dela, e, em seguida, aí abre-se o momento para a gente interagir fazendo perguntas para a Heloísa, viu, gente? Então, a gente vai estruturar dessa forma a nossa entrevista hoje. Então, fique à vontade, Heloísa, para fazer essa apresentação e, novamente, muito obrigada, viu? Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Apesar de, vocês vão ver, já estar há 8 anos na indústria, ter passado por bastante coisa aí, eu sou bastante tímida em apresentações. Então, se vocês quiserem interagir comigo, me interromper em qualquer momento, facilita para mim. Eu preparei alguns slides só para mostrar um pouquinho de onde eu vim, o que, que eu faço hoje, um pouquinho da minha equipe também, que eu acho que é a parte mais legal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ponto, podem me interromper, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui. É a primeira vez que eu compartilho aqui, então vou tentar entender como funciona. É a janela. Vocês conseguem ver a minha tela? Você está apresentando? Aham, estamos vendo aí sua tela. Eu consigo Meu ver Deus do tranquilo. céu. Vocês estão vendo? Agora sim, Ah, aham, perfeito. apresentação, isso, tá certíssimo. Tá bom. Então, a gente já comentou, né? Meu nome é Heloísa, eu tenho 29 anos, hoje eu trabalho aqui na Shinagawa, e eu queria começar falando um pouquinho de mim. Acho que antes do que eu faço e do meu trabalho, tem uma pessoa por trás de cada coisa que a gente executa, então é algo que a gente valoriza muito dentro da nossa equipe, então eu queria trazer para vocês também. Então, meu nome é Heloísa, eu sou apaixonada por algumas coisas na minha vida. Uma delas é viajar, que na foto à esquerda eu estava conhecendo o Peru, então fui lá visitar Machu Picchu, foi uma experiência fenomenal. Eu amo cozinhar, então é um dos hobbies que eu pratico no meu dia a dia. Eu tenho um cachorrinho chamado Paçoca, esse vira-lata caramelo maravilhoso aqui, que também faz parte de todos os meus dias. Eu sou noiva do Igor, essa foto, inclusive, foi no dia que eu pedi ele em casamento. Então, nós estamos noivos já há 1 ano e meio, prestes a nos casar aí. E eu sou apaixonada por cerveja também, então eu adoro viajar para conhecer cervejarias, estilos de cerveja. É uma coisa que eu gosto bastante e que eu busco conhecer mais também. Então, essa pessoa por trás da profissional aí, além de várias outras coisas. Dentro da minha trajetória profissional, eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, que chama Batatais, não sei se vocês conhecem. É, e desde que eu comecei a estudar na escola, eu sempre gostei muito de estudar. Então, realmente, eu gostava das disciplinas, eu adorava meus professores. Bom dia. Tem muita gente aqui, pessoal, então também desculpa se eu for interrompendo. E a curiosidade em torno de descobrir como as coisas funcionavam sempre foi algo que teve muito presente em mim. E isso me levou até a escolha do meu curso, que é exatamente o que vocês estão fazendo, então achei muito bacana, que é a Engenharia de Materiais. Eu entrei na UFSCar em 2014,
E logo que eu comecei no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica no LAMAV com o professor Zanotto. Eu estudei primeiro um pouquinho de nucleação e crescimento de cristais em vidros do sistema de vitrita, e logo depois eu fui trabalhar com vitrocerâmicas bioativas, e foi uma transição muito importante, assim, de eu buscar o que eu gostava, porque a parte de nucleação e crescimento de cristais era muito bacana, mas era um estudo muito científico, que eu não tinha muita aplicação na prática daquele conhecimento que eu estava gerando. E eu sempre precisei dessa conexão com o que eu vou fazer com aquilo. Então, quando eu fui para as vitrocerâmicas, foi o que me permitiu ter essa conexão do científico com o tecnológico. Então, o que eu estava estudando e como ele era aplicado na prática. Eu estudei algumas maneiras de você baratear o sistema de fabricação de vitrocerâmicas para implantes. Então, recuperação de pele, recuperação óssea, algumas cirurgias dentárias e recuperação de externo em cirurgias cardíacas. Logo depois eu fui fazer iniciação científica, logo depois não, fiquei uns 3 anos no LAMAV, aí no meu 4º ano de faculdade, mais ou menos, eu fui fazer iniciação científica no GEM, com o professor Pandofelli. Eu estudei coatings de elevada emissividade, não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de material no curso, mas são tintas que você pode aplicar em alguma superfície, elas conseguem retornar a energia da radiação que você insere sobre elas para o meio. Então, são tintas muito bacanas para conservação de energia, principalmente na indústria. Em 2018, eu entrei no programa de estágio, aqui na antiga Saint-Gobain, dentro do Departamento Técnico de Refratários. Então, foi um estágio, eu acho que vocês já tiveram contato com uma pessoa que fez estágio aqui, mas o nosso estágio ele funciona basicamente assim: a gente tem um projeto dedicado, e o nosso estágio ele vai ser focado em desenvolver aquele projeto, com apoio de todo mundo aqui dentro, mas você é única e exclusivamente responsável por fazer o seu projeto funcionar desde o começo até o final. E o meu projeto foi em concretos de secagem rápida. Então, um dos problemas grandes de concretos refratários é a necessidade de eliminar a água quando você expõe ele a alta temperatura, e a gente tem sérios riscos envolvendo isso, casos de explosão na indústria, vários casos, na verdade. E eu trabalhei com o desenvolvimento de concretos de secagem rápida, não só durante o estágio, acabou depois prorrogando isso, mas no final a gente conseguiu desenvolver uma linha de produtos que se chama Best Drying, que é uma das linhas de produtos hoje mais importantes aqui dentro da nossa empresa, que são concretos que podem ser aplicados na siderurgia sem secagem. Então, eles são aplicados e já entram em operação sem necessidade aí de uma curva de secagem delicada. É o meu xodozinho, um dos orgulhos de trabalhar aqui dentro. Logo em 2019, então eu fiz estágio em 2018, terminei a minha faculdade e eu fui contratada como pesquisadora na área de redução da Saint-Gobain. Então, desde o início, eu sempre trabalhei com P&D, com pesquisa e desenvolvimento, lá desde a parte da iniciação científica, vim fazer um estágio no desenvolvimento de um projeto e fui contratada como pesquisadora. E aqui na antiga Saint-Gobain, né, então eu estava na antiga Saint-Gobain, a gente tem 2 grupos grandes, que são redução e aciaria, que são 2 etapas de produção do processo de aço. Então, o aço ele envolve vários processamentos para a gente produzir ele no final. A primeira é chamada de redução, que envolve ali o alto forno, canais de corrida, carro torpedo. E é onde eu trabalhei inicialmente, no meu começo de carreira, e depois tem a parte de aciaria, que é a partir de panela de gusa, BOF, panela de aço, RH, e tem várias possibilidades de refino de aço, mas eu iniciei meu trabalho na área da redução.
Em 2022, a Saint-Gobain, ela foi comprada pela Shinagawa Japão, e foi um movimento muito importante para a gente aqui dentro, porque a Saint-Gobain, ela é uma empresa muito grande, com certeza vocês conhecem, ela é dona da Brasilite, Telhanorte, Zover, então é um grupo grande de várias empresas, e a parte de refratários era uma das empresas dentro da Saint-Gobain, e não era o carro forte dela, então assim, a gente era uma empresa grande, mas dentro de uma empresa que tinha como foco outros produtos. E na Shinagawa não, a Shinagawa eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas ela é uma empresa focada 100% em refratários, que é exatamente o que a gente trabalha, então isso foi muito bacana para a gente, porque a gente está trabalhando hoje dentro de uma empresa focada na produção de refratários, que é o nosso foco aqui. Dentro da Shinagawa, eu tive a oportunidade aí de passar 2 meses no Japão, trocando experiências com o centro de pesquisa deles, então eu trabalhava no centro de pesquisa aqui. No centro de pesquisa, forte dizia, naquela época a gente só tinha ainda eu como pesquisadora dentro de um departamento técnico. E aí eu fui para lá, para o Japão, fiquei 2 meses dentro do centro de pesquisa, também tive a oportunidade de conhecer todas as fábricas da Shinagawa do Japão, levando coisas que a gente sabe, aprendeu aqui para lá e aprendendo coisas que eles têm disponíveis lá e trazendo para cá. Então foi bem bacana e importante para mim. E em 2024, recente, então no final do ano passado, eu passei, acho que por uma das mudanças mais importantes dentro da minha carreira, que foi eu saí de pesquisadora para ser supervisora da área de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente conseguiu criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente tem um departamento exclusivo para isso, e é quando eu me torno gestora de uma equipe fenomenal. Então eu vou apresentar eles para vocês também, mas hoje a gente tem uma área específica, um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que eu tenho a oportunidade aí de coordenar essa galerinha toda, e a gente consegue hoje desenvolver muito mais coisa do que uma pesquisadora sozinha conseguia antigamente. Vou falar um pouquinho da Shinagawa para vocês. Então, eu falei que a gente saiu de Saint-Gobain para Shinagawa e que isso foi muito importante para a gente aqui como empresa, porque a Shinagawa, ela é uma empresa de refratários que tem uma história que vai de 150 anos atrás. Então, esse ano a gente está completando 150 anos de Grupo Shinagawa. Eu até fui pegar, eu falei assim, vou dar uma olhadinha no nosso histórico aí de empresa, falar os principais pontos. Opa, peraí que já foi direto. Mas quando eu comecei a ler, isso daqui é a história da Shinagawa. Tem tanta coisa, é uma empresa tão antiga, carregada de tanta informação, que eu falei, gente, é impossível eu trazer ou resumir isso em tão pouco tempo. Mas eu acho que a visão que eu queria trazer para vocês é que é uma empresa de 150 anos de história na produção de refratários. Então, é muito conhecimento adquirido, de muito tempo, pessoas que trabalham e que têm o primeiro emprego na Shinagawa, que trabalham até hoje, com materiais desenvolvidos, com centenas de anos aí de tecnologia acumulados que são passados de geração para geração. Então é incrível poder trabalhar lá dentro. Eu coloquei aqui à esquerda, a gente tem uma foto não, né? Um desenho, não tinha foto na época da primeira fábrica da Shinagawa, mas é uma gravura da primeira fábrica da Shinagawa lá no Japão, e como a gente começou ali na produção de refratários. Essa fotinha aqui do meio é uma foto que eu tirei lá no Japão, de uma das fábricas que eu visitei. Quando eles foram fazer uma reforma, eles acabaram encontrando vários tijolos de quando era o início da produção, lá nos anos 1800, e aí eles fizeram uma calçada com esses tijolos antigos aí, evidenciando como a gente valoriza a nossa história também. E aqui mais à direita, eu coloquei um mapinha de onde a gente está presente no mundo hoje. Então, aqui no Brasil, como fábrica, nós somos a única, a Shinagawa aqui de Vinhedo, mas a gente tem outras vertentes, como uma empresa de aplicação de materiais refratários, que hoje também faz parte do Grupo Shinagawa.
Mas a gente está presente em diversos países aí no mundo, como vocês podem ver. Temos a Gauda lá na Holanda, que foi adquirida recentemente também, Estados Unidos, Japão, China, Índia, Austrália, e o contato entre essas unidades é muito forte. Então, isso é muito bacana também. Então, eu tenho contato com quem trabalha de pesquisa e desenvolvimento, até de outras áreas, de várias Shinagawas ao longo do mundo. A gente consegue transferir tecnologia que foi desenvolvida aqui para outros lugares e importar também tecnologia que eles desenvolveram para outras necessidades. Então, esse contato, essa conexão de todas as Shinagawas é bem forte. Eu queria apresentar a equipe que a gente trabalha hoje aqui dentro em P&D. Então, hoje eu tenho o meu gerente, que é o Eric Sacco, na área de siderurgia, então eu comecei lá na parte de redução, hoje a gente é responsável por siderurgia como um todo, então redução e aciaria. Eu sou a supervisora da equipe. Nós temos aqui o Otávio, que eu acho que vocês até conhecem, que é o colega de curso de vocês, que está trabalhando como estagiário hoje aqui na área de redução, dentro da nossa empresa. Temos o João também aqui embaixo, que é o nosso estagiário na área de serraria. O João é da área de engenharia química, está se formando como engenheiro químico. Aqui mais à esquerda nós temos os nossos pesquisadores, então a Bia na área de redução e o Diogo na área de aciaria. A Bia é formada em engenharia química e o Diogo em engenharia de materiais. A gente tem a Ana, que é assistente de P&D, então a Ana que facilita todas as nossas atividades que permeiam os projetos, está com a gente desde o começo do ano, incrível, inteligentíssima. E nós temos aqui à direita os nossos 4 técnicos de laboratório, o José Pereira, o Ariovaldo, o Bruno e o Lucas, que são os mestres aí dos laboratórios que conseguem auxiliar a gente na execução dos ensaios, análise de resultados, coleta de matérias-primas, então tudo que cerca a execução dos projetos, eles auxiliam a gente perfeitamente. Inclusive, é muito bacana porque a gente tem uma equipe muito diferente em relação a tempos, idades e formações. Então, a gente tem desde o Ari, que tem 40 anos de empresa, já passou pela fábrica, passou pela qualidade, passou por vários departamentos, então carrega um grande conhecimento aí, que hoje agrega no nosso dia a dia. A gente tem o Diogo, que na verdade começou lá em processos, então passou pela produção, pelo Fabril, e hoje integra a P&D também, trazendo esse conhecimento. A gente tem o Lucas, que trabalhava dentro da usina, então ele trabalhava numa usina siderúrgica, e aí hoje ele vem para cá também trazendo todo esse conhecimento de campo. Temos o pessoal mais novo, a Ana, o João, o Otávio, que também estão trazendo vários conhecimentos novos que estão sendo gerados dentro da faculdade para cá. O Bruno também, que era de fábrica, passou por vários equipamentos. Então é bem bacana, assim, a gente valoriza bastante esses conhecimentos distintos que podem agregar no dia a dia na execução dos nossos projetos. E acho que a parte mais legal também do meu dia a dia é ter uma equipe tão bacana e tão unida. E queria falar um pouquinho do nosso dia a dia também. Então, o que envolve trabalhar em P&D, em pesquisa e desenvolvimento? Acho que o principal é o nosso portfólio de projetos. Então, a gente tem uma carta de projetos que a gente toca para o desenvolvimento de novos produtos refratários ou resolução de problemas. E a gente tem os projetos que a gente chama de científicos e projetos tecnológicos. Os projetos científicos são para geração de conhecimento e para acelerar os nossos projetos tecnológicos. Então, os tecnológicos são aqueles que a gente vai gerar um produto. Só que muitas vezes a demanda do mercado não dá tempo suficiente para que a gente gere um produto do zero. Então, a gente muitas vezes usa conhecimentos que a gente gerou ali num projeto científico para acelerar esses projetos tecnológicos quando necessário. A gente lida muito com parceria externa também, então a gente tem parceria com algumas universidades, principalmente a UFSCar e a Unicamp, está aqui perto da gente. Então, a gente tem alguns bolsistas que trabalham em parceria com a gente lá na UFSCar, desenvolvendo projetos. Com a Unicamp, a gente tem um mestrado em andamento agora, então, um grupo de pesquisa na parte de materiais com carbono, que a gente fomenta. E também tem alguns outros laboratórios que eu
já entro no próximo tópico, que é a parte de ensaios laboratoriais. Então, a gente tem um laboratório aqui com uma capacidade grande de análise, então ensaios mecânicos de alta temperatura, corrosão química, abrasão, microscopia ótica, granulometria, muita coisa a gente consegue fazer aqui dentro, mas por mais robusto que seja o nosso laboratório, muita coisa falta ainda. Então a gente faz muita parceria com laboratórios que têm outros ensaios que a gente pode utilizar. Então, a Unicamp, a gente tem uma parceria muito grande com um laboratório que tem microscopia eletrônica de varredura, o MEV. Então, a gente tem uma semaninha no mês lá que o MEV é reservado para a gente usa para fazer as análises que a gente precisa. Então, a gente realiza muitos ensaios também, tanto interno quanto externos, a gente está sempre viajando para fazer isso. A gente analisa muito resultados, então todos esses ensaios, esses testes que são feitos, eles precisam servir de alguma coisa. Isso é algo que a gente tem, eu foco bastante, que é os ensaios que a gente vai fazer, eles precisam entregar alguma resposta para a gente. Ele pode dar certo ou pode estar errado, isso é uma resposta. Mas a gente não pode fazer ensaio por fazer, sem saber exatamente o que você quer entender com ele. Envolve muito estudo. Então, desde a concepção de um projeto, nossa, eu preciso desenvolver um material com alta resistência ao choque térmico e sem carbono. Então, a gente vai para a literatura, vai para o que já foi feito antes, coleta muitas informações. Poxa, eu vou trabalhar nessa linha. Aí a gente começa a fazer, coleta resultados. Putz, deixa eu entender o que está acontecendo com os meus resultados. Volto para os estudos para entender o que está acontecendo. Então, muito estudo no nosso dia. Livros, artigos, a gente tem construído uma biblioteca, a gente já tem bastante coisa. Acesso a artigos também, a gente tem essa ponte. Envolve apresentação de trabalho também, então, querendo ou não, nós somos os porta-vozes dos nossos, do que de novo está sendo produzido dentro da empresa. Então, a gente está muito perto do cliente, então a gente desenvolveu um projeto novo, um produto novo. Nós vamos para as usinas, vamos apresentar esses trabalhos para os clientes. Nós vamos para congressos, nós apresentamos o que a gente tem feito de novo para todo mundo também, então, para mostrar a Shinagawa também como uma geradora de conhecimento na área de refratários. A gente lida muito com matéria-prima, então, poxa, tudo que a gente faz depende das nossas matérias-primas, então busca de novas matérias-primas, análise dessas matérias-primas, especificar, poxa, eu preciso de uma matéria-prima desse jeito, contato muito forte com compras de como funciona, e a gente tem muitas outras coisas acessórias além dos projetos em si. Então, desenvolvemos um produto, a gente precisa fazer a ficha de dado técnico, ficha de segurança, a gente precisa especificar, a gente tem muito contato com processos, deu um problema da fábrica, muitas vezes a gente precisa auxiliar, deu um problema numa matéria-prima, a gente vai auxiliar, então o conhecimento técnico da empresa concentra bastante na gente e a gente acaba auxiliando em muitas atividades. E era isso que eu preparei para mostrar para vocês. Eu passei até bastante, um pouco do meu tempo. Só queria falar que... Bom dia, Adri. A oportunidade de trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa é fenomenal. Para quem tem essa curiosidade, gosta de pesquisa, trabalhar na universidade não é a única opção, apesar de ser uma ótima opção, não é a única opção. Trabalhar dentro da empresa tem uma rotina por si só, que é muito instigante, muito dinâmica, nenhum dia é igual ao outro. É muito desafiador, mas é muito recompensador também. Por causa da minha empresa, eu já conheci diversos lugares no mundo aí que eu talvez não tivesse oportunidade se eu não tivesse aqui. Eu já conheci muito lugar, levando o que a gente faz daqui para outras pessoas e para outros públicos. É uma oportunidade sempre muito bacana. É isso, pessoal. Oi, Heloísa. Tipo, falando assim da sua trajetória e tal, ela teve bastante mudança, né? Eu imagino que mais até do que você colocou aqui pra gente. Eu queria saber qual dessas mudanças que mais te marcou e o que foi tipo mais importante para você lidar com elas. Eu acho que a mudança que mais me marcou foi sair de uma área 100% técnica, que era quando eu era pesquisadora, única e exclusivamente, para a área de supervisão de uma equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas,
E eu acho que essa parte de gestão traz consigo muitos desafios. Mas eu acho que foi uma das coisas mais positivas que eu tive também. Eu falo que eu amo o meu trabalho, eu sou completamente apaixonada no que eu faço, mas mais ainda eu gosto das pessoas que trabalham comigo. Então, eu acho que ter essas pessoas perto de mim me faz com que eu queira ser uma gestora cada dia melhor. Então, assim, meu dia a dia é voltado para que elas façam o trabalho delas cada vez com mais qualidade e que elas estejam satisfeitas. Então, acho que isso é o mais desafiador. E independente do que você estude, do que você se prepare, lidar com pessoas nunca está num livrinho. Então, sempre vai ter algum desafio muito diferente e que o mais importante de você saber é que tá tudo bem errar, você não precisa saber tudo, você vai aprendendo ali com o momento, as pessoas sabem disso também, desde que você seja aberto, olha, tipo, poxa, eu não tenho essa resposta para você agora, mas eu vou buscar, eu vou te ajudar, e que você retorne com aquilo, acho que essa sinceridade, essa conexão é o que mais importa. Então, acho que essa sair do técnico para a gestão foi o mais desafiador, mas está sendo o mais bacana também na minha vida. Entendi, obrigada. Imagina. Oi, Luísa, tudo Oi, bem? Bom Marcela. dia, Bom gente. dia. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação, foi muito bacana conhecer um pouquinho dessa história. E eu queria pegar o gancho da Ana, que fez essa pergunta, que você falou sobre a questão de gestão. E é uma coisa que a gente discutiu bastante na disciplina também, né, sobre soft skills, sobre o além do técnico. E eu queria que você falasse um pouquinho qual que foi o maior desafio assim, que você encontrou, que você teve que correr atrás, que você teve que buscar melhorar, porque tem algumas questões que a gente já nasce, tem gente que é muito comunicativa, tem gente que é muito empática, tem gente que não consegue se comunicar tão bem, então tem que buscar. E qual foi assim a dificuldade que você encontrou, que você mapeou, que você teve que ter um pouquinho mais de tempo para você desenvolver, ter um pouquinho mais de paciência ali para você conseguir lidar com o seu time? Tá. Nossa, excelente pergunta, vou levar para terapia. Muito bom. Eu acho que o meu maior desafio, sempre foi dizer não. Por quê? Quando eu trabalhava sozinha, eu conseguia abraçar muitas coisas, porque eu lidava com o meu trabalho. E eu ajudava as pessoas nos trabalhos delas e funcionava. Quando você assume a gestão, você assume as atividades também de várias outras pessoas além das suas. E quando você quer ajudar todo mundo e fazer tudo de uma maneira, nossa, eu entendo que isso aqui precisa ser executado com perfeição do começo ao final. E você começa a acumular todas essas questões, isso não é positivo para ninguém, porque você não faz bem para você mesma e você não consegue executar o que você se propõe, porque você é humano no final e não uma máquina de executar. Então, acho que o maior desafio foi entender o que me cabia realmente. Eu, tipo, poxa, eu queria muito participar com você disso agora, mas nesse momento, eu não consigo. Talvez daqui um tempo no futuro eu consiga voltar nesse assunto. E também entender que nem tudo naquele momento a gente consegue fazer com perfeição. Poxa, acho que, eh, agora, nessa semana, nesse mês, o que eu consigo entregar é um negócio que funcione. Tá perfeito? Não tá, mas é o possível. E em algum momento, caso necessário, a gente volta para aquele assunto. Mas eu acho que esse é a maior dificuldade, não está resolvido, eu ainda vou lutando com isso nos meus dias, mas eu acho que é entender até onde eu consigo ir e onde eu preciso retomar um pouquinho para cuidar de mim e para cuidar da minha equipe também. Perfeito, muito obrigada. Compartilho bastante desse sentimento aí também. Acredito que é um desafio muito grande, cara. E foi é uma dor muito ainda grande para mim com isso, porque quando eu estava, acho que no meu terceiro, quarto ano de empresa, eu fui convidada para ser representante do comitê de diversidade e inclusão da empresa.
porque eu fui a primeira mulher da minha área, uma área que ainda era predominantemente masculina, e sempre carreguei muito essa pauta comigo. Então, eu fui chamada para ser representante do Comitê de Diversidade e Inclusão. E eu fazia muitas coisas ali, era algo que é uma atividade também que exige trabalho, exige dedicação. E quando eu assumi muitas outras coisas, acabou ficando difícil, eu ficava frustrada de não conseguir fazer bem o que eu conseguia fazer antes e fazer o que eu precisava fazer agora. E eu precisei me afastar um pouco. Não me desliguei da parte de diversidade e inclusão, continuo trabalhando porque eu acho que é algo que é essencial para mim, mas precisei me afastar um pouquinho para conseguir dar conta de tudo que eu precisava nesse começo, pelo menos, até entender qual seria a dinâmica da nova equipe, desse novo departamento que está sendo criado também. Então, às vezes é isso, às vezes a gente precisa dar um passinho para o lado, nem para trás, porque a gente não perdeu nada do que foi construído, mas para conseguir dar vários outros para frente. Muito bem, isso é realmente uma questão importantíssima, né, Heloísa? Porém, que eu também passei por uma transição meio parecida, né? A gente faz, né, fiz mestrado, doutorado, e é exatamente como você falou, eu estou responsável pela minha pesquisa e pelo meu trabalho, né? E a hora que a gente inicia como professora, aí a gente tem uns 10 trabalhos que a gente tem que gerenciar ao mesmo tempo. Exatamente. Então, eu compartilho desse sentimento. Para mim também foi um desafio. Viu? Só antes de passar a palavra para você, Bruna, quero destacar que temos aqui a presença ilustre do Otávio. Bem-vindo, Otávio. Estou feliz que você se conectou aí para participar também. O Otávio, se eu estiver falando alguma mentira, ele pode me interromper a qualquer instante. O Otávio está trabalhando com a gente aqui agora. Então, qualquer mentira que eu falei, fica à vontade, Otávio. Oi, pessoal. Acabou que eu entrei um pouquinho atrasado, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim quando eu precisar sair ou algo do tipo, eu também tô aqui, tá? Aí, gente, tá vendo? Hoje está muito chique, né? Um convidado e temos um convidado plus. Obrigada, viu, Otávio, por você estar aí com a gente hoje também. Pode fazer essa pergunta, Bruno. Ai, perdão pela demora. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, obrigada, Heloísa, pela sua palestra. Foi incrível saber da sua experiência. E eu queria saber quais são os desafios, né, que você encontra aí no dia a dia, aí no seu setor, conforme o desenvolvimento, né, de novos produtos, né, com a tecnologia e tal, o que vem te desafiando aí nos últimos tempos. Vou fazer uma lista. Vocês têm 3 horas? Brincadeira. Eu acho que um desafio grande que a gente tem é gerenciar recurso. Então, assim, nós temos uma equipe grande, mas ela não é infinita. E nós temos uma empresa gigantesca com demandas diárias e coisas diferentes. Então, um dos grandes desafios quando a gente começou na área de P&D era, ok, então você tem essa demanda, essa, eu quero um produto X, o outro Y, Z, W, N, 1 milhão. Vamos colocar tudo num sistema, vamos priorizar isso para a gente entender o que é mais importante e vai dar mais impacto para a empresa, para a gente começar ele inicialmente. Porque trabalhar com pesquisa dentro de empresa é muito legal, mas também tem um desafio muito grande que é o tempo do cliente normalmente não é o tempo da pesquisa. Então, trabalhar com pesquisa envolve tempo de laboratório, trabalhar com refratários, a gente tem tempo de queima, aquecimento, resfriamento de forno, o tempo do ensaio por si só. Poxa, eu tenho que fazer um ensaio de choque térmico de 20 ciclos. Eu vou levar dias. E se eu tiver 20 pessoas fazendo, não vai mudar muito, porque o tempo de forno eu tenho. Então, mesmo com a priorização, a gente entendendo o que seria mais importante para o futuro da companhia, o dia a dia, às vezes, também tem essa dificuldade do, poxa, eu preciso de um produto novo para semana que vem. Bom dia.
Mas não tem como, gente, olha, é impossível. Então essa é uma dificuldade. Então priorizar tudo o que é necessário e também muitas vezes ajustar o tempo de laboratório para o tempo do cliente. Outra dificuldade que a gente tem também, dentro de pesquisa, é estar atualizado. Vocês estão dentro de universidade gerando conhecimento a cada minuto, e várias outras universidades fazendo o mesmo. E é muito difícil a gente acompanhar tudo que está sendo feito, para a gente estar atualizado. Trabalhar com pesquisa também é você saber o que de novo está acontecendo. Muitas vezes você está desenvolvendo algo que já está ultrapassado. Então a gente precisa estar sempre atualizado e isso é uma dificuldade. A gente fazer parcerias com a universidade ajuda muito, então a gente estar próximo das faculdades facilita, porque a gente não vai conseguir dar tanto conta de tudo, mas a gente já tem um filtro ali, a gente tem um grupo de pesquisa parceiro, poxa, olha isso daqui a gente está vendo aqui dentro da faculdade, nossa, isso aqui eu vi num outro congresso, então esses filtros facilitam. Eu diria que esses grandes desafios, assim, então lidar com o tempo da pesquisa e também essa dificuldade de manter as informações atualizadas. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Oi, Vinícius. Bom dia, Bom meu dia. nome é Vinícius. Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu gostaria de perguntar, aproveitando o gancho de dificuldades, você tinha dito que foi a primeira mulher a participar da área, a trabalhar na área. Você sofreu alguma dificuldade com a equipe, com isso? Olha, incrível, não, eu não sinto que eu senti dificuldade. Mas uma pessoa que até falei pouco aqui, mas é uma pessoa fundamental na minha trajetória, que eu acho que me faz amar o que eu faço, que faz eu ser essa pessoa com a minha equipe também, é o Eric, que sempre foi o meu gestor. Então eu conheci o Eric no dia da minha entrevista de estágio, desde então ele é meu chefe e é o único chefe que eu tive até hoje. Dentro de empresas, né? Tive outros dentro de outros empregos, mas dentro da empresa, sempre ele. E ele foi uma pessoa que sempre me valorizou muito. Então, me deu muita voz. Sempre, acho que por trás, às vezes sem perceber, garantia que eu tivesse meu espaço. Então, nunca foi um problema para mim. Agora, quando saía da nossa equipe, ia para outros lugares, a gente ia para um congresso, chegava. Hoje eu tenho 29 anos, mas eu tô há 8 anos aqui já. Então, há 8 anos atrás, uma cara mais novinha ainda, então chegava lá e eu queria falar sobre o novo lançamento da Shinagawa para uma usina siderúrgica. Então, era aquelas pessoas de 40 anos de experiência no mercado, me ouvindo falar, então eu via que essa resistência tinha. Mas o suporte que eu tive da minha empresa, eu acho que foi algo que foi extremamente importante. Então, aqui dentro eu sempre fui muito valorizada e muito respeitada. E isso foi, acho que foi o diferencial, assim, para eu conseguir estar onde eu tô hoje e para falar de igual para igual com quem for. Então, eu tenho conversas hoje com o diretor da Shinagawa Japão de todas as unidades. E minha empresa fala assim: não, se você precisar, vai lá. E conversa e defende seu ponto e pede o que você precisa pedir, e essa confiança sempre foi muito positiva. Então, aqui dentro, pouco, mas fora ainda, eu tive um pouco de resistência. Mas acho que o suporte da empresa e você entender o lugar que você tá, assim, se é um lugar que vai te apoiar o seu crescimento, se vai dificultar mais ainda, é importante até para não sofrer tanto. Ah, sim, muito bacana, velho. Bem legal, eu fico feliz de saber. Eu queria até pontuar também que a gente teve no semestre passado uma entrevista com o Eric. E é muito bacana, foi muito legal a entrevista que a gente fez com ele. Ai, que vocês Então, conheceram ele, então, já. eu já conheci a figura, ficar só eu, né? Que eu conheci, mas os meninos, né, se vocês tiverem
interesse em assistir a entrevista com ele, está lá no Campus Virtual para vocês, viu? Que a gente gravou também. Beleza. Agora o próximo é o Fábio. Pode fazer sua pergunta, Fábio. Heloísa, muito boa Oi. apresentação. É muito legal a gente ter esse contato com alguém que já tem uma experiência maior do que a gente já tem dentro de uma empresa ainda, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, né? Que é uma coisa muito ligada à universidade também, que a gente faz muito aqui. Então, eu queria te perguntar qual que é o peso, qual que é a influência, principal influência da engenharia de materiais em onde você atua, né, na pesquisa e desenvolvimento. O quanto o curso te agregou no que você faz hoje? Olha, eu vou dizer que, tirando algumas coisas aleatórias que acontecem no dia, que nada te prepara para aquilo, todo o resto, o meu curso me deu a base que eu precisava para fazer. A gente lida diariamente com os aprendizados da área de engenharia de materiais. O Otávio foi até uma das conversas que a gente teve esses dias atrás. Ele, caraca, isso aqui que eu aprendi na aula foi o que eu estou usando aqui hoje. Exatamente. Então, matéria-prima, processamento, estrutura atômica, técnicas de análise, tudo. É o meu dia a dia, realmente, é o dia a dia das pessoas que estão comigo. E muitas vezes o que a faculdade não te ensinou, ela te deu a base para você saber onde buscar. Então, muitas vezes o tema que você precisa é muito mais aprofundado do que a faculdade conseguiu entrar naquele momento, mas você sabe o conceito por trás e você tem ferramentas para buscar. Então, assim, o dia inteiro. Todo dia a gente está falando disso. Até hoje, eu busco, às vezes, o Callister. Poxa, eu preciso aquele conceito simples. Deixa eu pegar lá que eu sei que tem, normal. Livros de processamento, os meus livros da época da faculdade, impressos. Aí, errado, né? Não pode. Não pode. Mas, assim, às vezes ainda retomo lá algumas coisas que eu usei na época da faculdade, todo dia, e a gente estuda muito também. Então, é incrível poder também aplicar e ver o que você aprendeu, o que você se dedicou naquele momento tem muita utilidade. É isso. Não, muito legal. É bom saber que não está sendo nada em vão. Nada. Agora tem algumas coisas que eu ainda fico assim, tipo, poxa, eu fiz umas disciplinas cálculo 5. É necessário para um bem maior, mas aí eu não vou iludir vocês não, de que no meu dia a dia tem algumas outras, dependendo da sua área, mas no meu dia a dia eu não uso muito. Agora, da parte de materiais, 100%. Muito bom. É a melhor parte do curso, querendo ou não, né? É a parte das disciplinas de materiais em si. Com Então, certeza. para mim, é a parte legal do curso. Eu praticamente gosto de todas as matérias que são da materiais mesmo. Então, é bom saber que a gente tem aplicação para tudo isso. Eu também. E um negócio muito legal de refratários, que é cerâmica, aqui, né, por favor, materiais cerâmicos top, fenomenal. Mas eu sempre gostei muito das outras áreas também. Então, materiais poliméricos, metálicos, tudo sempre foi muito interessante. Eu gostava de aprender. E os materiais refratários, eu falo que eles deixaram de ser cerâmicos há muito tempo, eles são muito compósitos. Então a gente usa dispersantes poliméricos, fibras poliméricas, aditivos para regular os materiais a todo momento que são da classe de polímeros. Além de lidar com moldes, outras coisas que a gente precisa do conhecimento da área de polímeros. Cargas metálicas, pós-metálicos, para secagem, para resistência à oxidação, tudo da área de metais dentro dos refratários. Então, ali a gente tem uma massa grande de cerâmica que é composta por muito polímero e metal. Então, você acopla todas as áreas dentro da área de refratários. É algo bem legal também da nossa área de atuação, que nada fica de fora. Mas a complexidade aumenta muito, mas faz parte. Muito legal. Obrigado, Heloísa. Tá vendo, gente? Tem que seguir firme nos estudos, vai valer a pena.
Muito bom. Pode fazer essa pergunta, Nathaniel. Bom dia, Heloísa, tudo bem? Muito obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria de saber quais habilidades você considera indispensáveis para quem deseja atuar em uma empresa como a Shinagaya. Legal. Eu diria que curiosidade. Então, você querer saber sobre as coisas, acho que é um dos principais. E aí tô pensando aqui agora de recrutador, assim, como que eu busco nas pessoas o que eu gostaria para minha equipe. Acho que curiosidade, disposição para aprender. Então, a gente nunca espera que alguém que está começando esteja pronto. Se essa pessoa estiver disposta a aprender e crescer, agregar conhecimentos e aprender com o que já tem aqui também é fundamental. E acho que paixão, não sei, uma animação e vontade realmente, uma disposição. Muitas vezes a gente entra em contato com a pessoa, ela tá, mas você queria essa vaga? Tanto faz. Na verdade eu queria outra coisa, mas é o que eu vi. Então, eu diria que curiosidade, disposição para aprender e uma paixão, assim, algo que a gente veja que a pessoa está motivada. Entendi, Heloísa. Inclusive, agora eu fiquei um pouco curiosa. Como funciona a questão do PS de vocês? PS? Desculpa. O processo seletivo. Tá bom. A gente tem um departamento de RH, né, que tem a parte específica de recrutamento e seleção. No caso de pesquisa e desenvolvimento, quando a gente tem disponibilidade de vaga, a gente entra em contato com eles e eles vão fazer uma busca. Se eu não me engano, o Otávio até foi encontrado pelo LinkedIn. Então, assim, eles usam ferramentas diversas para buscar pessoas. Eles têm um banco de candidatos, então, assim, se enviar um currículo agora, vai entrar nesse banco e caso haja uma vaga disponível, eles vão ver se seu currículo bate com aquela vaga e podem entrar em contato. E mesmo também publicação de vagas. Então, a gente publica vagas no LinkedIn, a pessoa entra em contato com a gente e a gente faz uma seleção pelos currículos. Currículo, para mim, eles mandam os currículos para a gente, currículo diz pouco, normalmente eu marco entrevistas, e aí uma conversa. A partir dessas conversas por Teams mesmo, a gente pode ter uma segunda rodada de conversa, caso tenha alguma dúvida. E é assim dentro de P&D. Eu sei que existem alguns outros processos seletivos diferentes aqui dentro da empresa. Por exemplo, a gente tem um projeto que chama Inova Talentos, que é em parceria com instituições tecnológicas, que aí entra um grupo de pessoas que vão passando de áreas em áreas na empresa, são jovens, têm uma idade específica, para conhecer diferentes áreas e ver onde eles se identificam mais. E eu acho que cada setor também pode ter alguma especificidade, mas é mais ou menos assim. A gente tem um centro de recrutamento e seleção. Quando a gente tem necessidade de uma vaga, a gente entra em contato com eles e eles vão espalhar as informações. A partir dos currículos, eles retornam para a gente e a gente começa a marcar o processo de entrevistas. Ficou alguma dúvida? Não, muito obrigada, Luísa. Imagina. Tá vendo? Foi interessante você descrever, né, também, que vocês procuram muito pelo LinkedIn, né? Existe bastante busca de profissionais pelo LinkedIn. A nossa atividade da disciplina da próxima semana, na outra semana, é justamente sobre aprimorar os currículos no LinkedIn, tá bem, gente? Na disciplina a gente tem essa atividade também. Que bacana. Próxima é a Débora. Pode fazer essa pergunta, Débora. Oi, Heloísa, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se você teria algum conselho para a gente, que assim, eu estou quase no final da faculdade, mas às vezes ainda tem alguma coisa que possa ser feito e, assim, de uma certa forma,
que seja útil também dentro da carreira aí no Shinagami. Então, assim, iniciação, como você citou, ou entrar em alguma coisa desse tipo. Eu acho que para a área de pesquisa, não vou dizer que é regra, mas você buscar uma iniciação científica é algo extremamente interessante, porque vai mostrar, dar um indicativo que você já teve contato com projetos de pesquisa, não que seja cara crachá, assim, se não fez, não vai ter chance. Mas eu acho que é algo que é muito positivo para a área de pesquisa. Outras coisas que a gente busca também é ter uma curiosidade no inglês é sempre positivo, porque trabalhar com pesquisa, muitas partes das publicações estão em inglês, então acaba sendo uma demanda meio que necessária para o seu dia a dia, para você buscar conhecimento. Então, o inglês acaba sendo importante, super desenvolvível, é possível também a gente ir desenvolvendo, mas eu acho que é algo bacana. E deixa eu pensar mais alguma coisa. Acho que atividades de extensão num geral, sabe? Demonstra que a pessoa está com vontade de aprender, independente do tema. E aí vai de acordo com o que você tem mais interesse. Então, acho que esses 3 pontos são bacanas, assim, que acabam se destacando nos currículos. Certinho, obrigada. Imagina. Oi, Rubens. Agora pode ir. Oi, Luiz. Muito Oi. obrigado pela apresentação. Então, eu quero saber por que você foi promovida, qual foi a sua especialização atual e quais habilidades específicas você considera que fazem diferença no seu dia a dia. Que eu fui promovida. Vamos chamar o Eric. Ele está voltando do Japão hoje. Eu acho que eu sempre consegui entregar bem o que eu me propunha. Então, desde os meus projetos que eu tive iniciais aqui, tiveram uma boa entrega. Então, não é um dia que vai fazer isso, não é uma semana, não é um mês. Um projeto de pesquisa, muitas vezes, aí é mais de ano. Então, é um esforço diário para que aquilo funcione. Outra coisa que eu vejo e que me falaram, na verdade, quando foram me fazer a proposta, que acho que fez a diferença, é a minha sempre constante iniciativa de assumir frente das coisas. Então, a gente via que tinha uma dificuldade acontecendo e eu gosto de organizar, gosto de fazer listas, cronogramas, então eu sentava todo mundo, gente, ok, a gente precisa resolver esse problema. Vamos, tal pessoa vai fazer isso, como a gente vai executar? Eu consigo capacidade de analisar dados bem forte em mim. E eu acho que mais do que tudo, a minha facilidade de falar com as pessoas. Então, assim, essas são as habilidades mais técnicas. Eu consegui entregar bem, eu assumi a frente de problemas, mas eu acho que mais do que tudo, eu consigo transitar entre os departamentos. Então, eu falo com todos os departamentos de uma maneira tranquila. Eu não tenho dificuldade de falar de assuntos difíceis. Então, se eu preciso falar de um assunto difícil, dá algum problema que deu, falar não, falar não é difícil quando eu não quero assumir alguma coisa, mas assim, se eu preciso falar que não deu certo, que não funcionou, isso para mim é tranquilo. E eu não fico ignorando as coisas e deixo elas irem se acumulando, sabe? Que aí depois acaba desgastando a relação ao longo do tempo. Então, eu acho que essas relações que eu fui construindo aqui dentro foram muito positivas. Então, sempre um diálogo muito aberto, a disposição de escutar os outros, não ter problema de ter conversas difíceis. Não é confortável, gente. Eu prefiro muito mais chamar uma pessoa para ir tomar uma cerveja depois da empresa do que ir lá e falar: olha, isso aqui que a gente está fazendo não está dando certo. A gente acabou de ter uma perda disso. Como que a gente pode mudar? Olha, isso aqui que você entregou não tá bom, não dá para a gente passar para frente assim. Então, eu acho que esse foi o diferencial.
essa busca por ter boas relações com todos, dentro da equipe e fora também. Porque P&D, gente, apesar de a gente ter aquele estereótipo de uma pessoa extremamente inteligente que está na sua cadeira lendo artigo o dia inteiro, o projeto de pesquisa, e o Otávio está aqui também, ele envolve você buscar matéria-prima e você vai com o departamento de compras. Aí compras vai entrar em contato com o seu fornecedor. Muitas vezes você tem que explicar para o fornecedor o que você quer. Então você está ali, compras e pessoas externas. Aí, beleza, essa matéria-prima chegou, você vai ter que lidar com a parte de almoxarifado, porque ela chega no almoxarifado. Aí você vai ter que se organizar para coletar aquelas matérias-primas. Vem para o laboratório. Na nossa área também, muitas vezes você não vai fazer 1 quilo de um negócio, você vai fazer, às vezes, 20, 30, 100 quilos. Então, sozinho, você não vai a nenhum lugar. Então, a gente depende muito de muitas outras pessoas. Vai para a fábrica, a gente depende de processos, operador, líder de produção, todo mundo junto para que o seu projeto se encaminhe. Então, apesar da gente ter esse estereótipo muito da pessoa sentada ali com um jaleco branco pleníssimo, vocês vissem o Otávio aqui no dia dele, é completamente diferente. Ele tá de um lado para o outro, buscando, procurando, conversando. Então, acho que essas relações e você ir construindo elas de uma maneira leve, que não seja pesado principalmente para você e que não fique pesado para os outros também, acho que é bem importante. Jaleco certo, branco não funciona, gente. Realmente, nosso jaleco ele é cinza escuro, e mesmo assim não funciona muito também. Gente, a função do jaleco é estar sujo, o jaleco limpo tá errado. Perfeito, perfeito. Eu fui olhar aquela foto que eu coloquei da gente num dia ali de trabalho, aí eu olhei os nossos jalecos, eu falei, nossa, que jaleco sujo, não vou pôr isso. Eu falei assim, mas não tem uma foto limpa. É o que tem para hoje. Muito legal, excelente. Bom, já chegamos no horário combinado para a gente finalizar. Alguém tem alguma última pergunta? Que gostaria de alguma outra observação? Até para o Otávio também, se vocês tiverem com curiosidade de perguntar alguma coisa para ele. Se vocês quiserem que eu saia para vocês conversarem com ele também, fica à vontade. Não tivemos manifestações. Então a gente pode finalizar a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, viu, Luísa, pela sua participação, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu vi que os meninos tinham muitas curiosidades, né? Queriam saber muitas coisas. Então, esse contato, né? Ter a oportunidade, né, de fazer essas perguntas para você é indispensável, né? Muito bom para a formação deles. Então, novamente, obrigada pela sua participação. Imagina, Jéssica, você tem meu contato, se alguém quiser pode disponibilizar, não tem problema nenhum. A gente está sempre com vaga aqui também, então se vocês tiverem interesse, eu posso passar o contato do nosso RH, dessa parte de recrutamento e seleção, também podem mandar mensagem para mim, a gente vai... eu não sou muito rápida para responder no WhatsApp, mas eu respondo em algum momento, a gente pode... eu posso ir direcionando, e também eu gosto muito de contato com universidades, a gente não tem uma parceria com Lavras, por que não pensar isso no futuro? Posso pegar o Otávio e ele aí me mostrar como que é a faculdade de vocês, se a gente puder combinar isso também, eu acho que é bacana para a gente aqui dentro, conhecer o que vocês têm feito aí em Lavras, e quem sabe construir uma parceria também. Com certeza, estão combinadíssimos para mim. Vamos organizar isso, então. Uhum. Obrigada, gente. Prazer, viu? Bom final de semana, descansem, aproveitem. E eu e o Otávio vamos para a fábrica agora. Sujar mais os jalecos de vocês. Exato. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, muito obrigado. Tchau, muito obrigado.